Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite. Nós vamos fazer hoje o quarto vídeo sobre o Natal, ok? Então eu quero pedir a Deus, a Santíssima Trindade, que ilumine a mim e a vocês, a mim que vou falar e vocês que vão me ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, iluminai as nossas inteligências e os nossos pensamentos para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir neste dia de hoje. Peço também à Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que abençoai as nossas famílias e dai-nos fé para poder seguirmos em frente, para que possamos ser praticantes, seguidores da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você esteja bem, na paz do Senhor Jesus. Então, vamos em frente. Antes da gente continuar falando sobre o Natal, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Eu sei que muita gente tem acompanhado os nossos vídeos. Então, gente, eu peço a vocês, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Graças a Deus as pessoas estão começando a comentar. Deixa aí alguma sugestão de tema. Eu estou pedindo aí para vocês colocarem o que vocês querem que eu fale. Tá? Que nós vamos, se Deus quiser, nesse ano aí poder atender a todo mundo que às vezes gostaria que a gente abordasse algum tema, ok? Mas não deixa de se inscrever, compartilhe, peça para que as pessoas se inscrevam e que também compartilhe com outras pessoas para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas e o nosso canal possa crescer, ok, gente? Nosso canal é para evangelizar, ok? Então, com a graça de Deus, pela inspiração de Deus, nós estamos fazendo aí alguns vídeos sobre o Natal, essa festa tão importante que nós celebramos todo ano. Nós celebramos o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Então eu já fiz aí 3 vídeos sobre o Natal, já fiz aí por que o Natal é 25 de dezembro, por que nós comemoramos o dia 25 de dezembro. Depois um segundo vídeo sobre o simbolismo do Natal, os símbolos do Natal, a árvore, o Papai Noel, o pisca, tudo aquilo que simboliza o Natal. Na última aula, nós falamos sobre o significado espiritual do Natal, teológico. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele se encarnou como um homem? Que é a chamada encarnação do Verbo, Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Foi o que nós vimos na terceira aula. Hoje, vai ser a nossa 4ª aula sobre o Natal. Vamos ter mais uma para encerrar com chave de ouro, que eu não vou dizer qual vai ser o tema da última aula, mas se eu fosse você, acompanharia, porque você tenho certeza que vai encerrar com chave de ouro. Hoje nós vamos falar sobre a prática da caridade no Natal. Muita gente faz muita caridade no Natal. Mas o que quer dizer, qual é o significado dessa caridade? O que quer dizer essa caridade que Deus pede e que a igreja também nos pede? Então, eu quero explicar o que significa essa caridade para que não fique uma coisa vazia, não fique uma coisa hipócrita, que seja uma coisa realmente como Deus quer e como a igreja pede e manda, ok? Primeira coisa que eu quero falar é que a caridade, amor e caridade são sinônimos. Quando você ouvir falar em caridade, você tem que ouvir falar em amor. Os dois têm que estar juntos. Porque uma coisa é caridade, outra coisa é filantropia. Qual é a diferença da caridade para a filantropia? A filantropia qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Não precisa ser cristão. Mas só o cristianismo faz caridade. Por quê? Porque a caridade é você fazer aquilo ali por amor a Cristo e aos irmãos. Porque Jesus disse lá no Evangelho, cada vez que você fizer isso a um dos meus irmãos, é a mim que você está fazendo.
Cada vez que você faz caridade para alguém, porque você é cristão, é porque você vê Jesus Cristo nele. Caridade também, gente, não é só dar coisas materiais, também não é só isso. A caridade pode ser material, mas também pode ser a caridade espiritual. Uma visita que você faz a um doente, um conselho que você dá a uma pessoa, que levanta a pessoa, isso tudo é caridade. Uma pessoa que está depressiva, você vai lá, levanta aquela pessoa, é caridade. Então, essa é a diferença da caridade para a filantropia. A filantropia qualquer um faz. Até o ateu faz. Mas nós cristãos, nós não fazemos filantropia, nós fazemos caridade. Por quê? Porque nós fazemos por amor a Cristo e por amor ao irmão, que é meu irmão em Cristo, pelo batismo. E mesmo que não seja batizado. Como diz a palavra de Deus, né? A mão direita faz, e a mão esquerda não precisa saber. Você não precisa tocar trombeta, como diz Jesus. Falar, eu fiz caridade. Não, ninguém precisa saber. Porque aí, né, aí você vai estar procurando o quê? Aí você já não está querendo méritos, aí você está querendo aparecer. Se você começa a falar lá na televisão, ó, eu faço caridade, aí você perde o mérito. Porque aí você está querendo aparecer mais do que Deus, mais do que Jesus. Entenderam? Então, quem tem que aparecer é Jesus. Por isso que São João Batista diz que ele apareça e eu desapareça. Eu sou só um instrumento. Nós, gente, somos instrumentos. Nenhum de nós somos nada. Agora, quando a gente começa a querer aparecer, aí não é caridade. Por isso que você não precisa nem falar. Você pode fazer uma doação, você não precisa nem dizer que foi você. Igual a igreja faz. A igreja não tem as obras. A igreja católica é a igreja que mais caridade fez e faz no mundo até hoje. E eu sou prova disso. Eu vivo isso lá na igreja matriz. Eu não estou dizendo que os outros não façam, mas eu vejo ali na matriz, com os meus olhos, o tanto que eles arrecadam para os pobres. É roupa, é brinquedo, além do projeto que eles têm, Madrugada com Carinho, de atender as pessoas na rua, que estão passando fome, estão passando necessidade. Tem esse projeto aqui em Itaperuna, Madrugada com Carinho. E lá na madrugada levar mantimento, cobertor para as pessoas. Muitos católicos não sabem disso. Às vezes até da própria matriz não sabe disso. Mas a igreja tem esse trabalho. Quantas vezes eu cheguei ali na matriz, ali na secretaria, na secretaria e no centro social, com aquele monte de coisa ali para distribuir para os pobres. Brinquedo, roupa e tudo. Alimentos. Quer dizer, as pessoas deixam ali e não querem nem saber. Mas por quê? Porque estão doando por amor. Isso é caridade. Isso não é para ser feito só no Natal. Por que eu estou colocando isso no Natal? Porque o Natal é a época que pelo menos os nossos corações deveriam ficar mais abertos. Mas a gente precisa fazer caridade todo dia do ano. Mas como o Natal, né, as pessoas, a família se reúne, troca presentes, então a igreja acha conveniente a gente também, se você tem como partilhar com aquele que não tem, melhor ainda. O Natal quantos? A minha mãe conta que eles eram pobres antigamente, eles queriam um brinquedo e o meu avô não podia dar para eles. Então eles faziam, o brinquedo deles, eles não tinham como comprar. Então eles mesmos faziam os brinquedos deles. Então tem muita gente pobre que às vezes uma criança que quer um brinquedo e não tem, às vezes uma família que não tem o que comer. Quanta gente fazendo ceia e tem quanta gente aí passando fome. Então é por isso que a igreja pede, para a gente olhar também um pouco para o outro. E esse canal também é para isso. É para a gente também alertar para isso. Não adianta a gente ter a fé se a gente não tem as obras. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Então eu quero colocar aqui alguns textos da palavra de Deus para você entender qual é o verdadeiro sentido da caridade cristã. E nessa época do Natal mais ainda. Então, se você tem condição
né, de ajudar uma pessoa, de fazer caridade, faça. Se você está preparando aí uma ceia na sua casa, e você pode também proporcionar um pouco de alegria para o seu próximo, faça. Deus vai te recompensar muito mais. Então eu quero ler aqui uns textos da Sagrada Escritura que falam sobre esse tema. O primeiro texto que eu quero que você abra é o texto da primeira carta de... Não, eu quero que você abra comigo primeiro o texto... Gente, eu só vou falar aqui do Novo Testamento, tá? Vamos para o texto que é o terror de Lutero. Qual é o texto que é o terror de Lutero? Tiago, carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 14. Carta de São Tiago, está quase lá no final da Bíblia. Tá? Se você tem a Bíblia de Jerusalém, é a página 2109, na Bíblia de Jerusalém. Se você tem outra tradução, aí vai ser outra página. E se você for protestante, pode abrir aí, porque também tem na Bíblia protestante. Por que eu estou dizendo que enquanto você vai procurando aí, por que eu estou dizendo que essa passagem é o terror de Lutero? Porque ele detestava esse texto. Lutero detestava esse texto. Ele queria tirar da Bíblia. Mas ele não teve coragem de tirar da Bíblia. Mas ele chamava esse texto de epístola de palha. Ele não gostava, não lia, desprezava. Por ele tinha tirado da Bíblia o livro de Tiago. Não só por isso, mas também porque fala de outras coisas também que ele não acreditava. A unção dos enfermos, que nós estamos estudando, que está lá no Tiago capítulo 5, São Tiago capítulo 5. Agora, esse texto aqui, ele vai nos esclarecer muito sobre a prática da caridade. Que aqui São Tiago diz das obras. A fé com as obras. Porque Lutero, por que ele não gostava? Enquanto você vai abrindo aí, a gente vai explicando aqui. Porque Lutero, ele gostava muito da carta de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas. As duas cartas que ele mais gostava do Novo Testamento era a carta aos Romanos e aos Gálatas. E ali, tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Romanos, fala da fé. São Paulo fala na carta aos Romanos: o justo viverá pela fé. E na carta aos Gálatas, São Paulo diz que o cristão ele precisa da fé em Cristo e não das obras. Mas aí você poderia me perguntar assim: mas se São Paulo diz lá que a gente precisa da fé e não das obras, como é que São Tiago vai dizer aqui que nós precisamos das obras também junto com a fé? Não é uma contradição? Não. Por isso que a gente tem que entender, por isso que não é fácil entender a Bíblia. Por isso que a gente tem que fazer um curso. Por isso que a gente tem que fazer um curso de teologia e ver o que a igreja nos ensina, porque cada um interpreta de um jeito, interpreta errado. E o Lutero fez isso, interpretou a Bíblia errado. E olha só a desgraça que ele causou no cristianismo, a divisão que ele causou. Por isso que é um perigo você interpretar a Bíblia sozinho. São Paulo diz que o que salva é a fé em Cristo sem as obras. Mas que obras? Não são as obras que nós fazemos. Não é isso que São Paulo está dizendo. É as obras da lei de Moisés, porque São Paulo era judeu. Ele foi judeu. E os judeus, eles não aceitaram Jesus como Deus. E os judeus, eles tinham várias leis. Eles tinham mais de 600 leis. Então São Paulo vai dizer o quê? Que agora essas leis não valem mais nada. O que vale agora é a fé. A fé em quem? Em Jesus. Porque nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Então, São Paulo não está dizendo dessas obras que nós temos e devemos fazer. Mas sim as obras da lei de Moisés. Guardar o sábado, que os judeus guardam até hoje, e muitos cristãos fazem essa loucura até hoje, e muitas outras coisas, não poder comer carne, não poder doar sangue, tudo coisas que não tem nada mais a ver. A circuncisão, que a igreja não faz mais, nunca fez, agora o que vale para nós é o batismo. É essas obras que São Paulo fala que não precisa mais, só a fé.
Agora, essas obras aqui que São Tiago fala não tem nada a ver com as obras dos judeus. É a caridade que nós estamos falando. É o amor. É o amor a Deus e o amor ao próximo. É a caridade material e a caridade espiritual que eu falei no começo. Se você pode ajudar materialmente, ajude materialmente. Se você não pode ajudar materialmente, ajude espiritualmente. Dando o seu apoio, o seu carinho, a sua presença, a sua palavra amiga. É isso que é isso que São Tiago vai dizer. Vamos ler o texto. A fé e as obras. Então as duas têm que andar junto. Não só a fé e não só as obras. É a mesma coisa, não só a fé e não só a razão. Por isso que tem que ter as duas coisas, a fé e a razão. Como dizia o Papa João Paulo II. Se você tiver só a fé, você vai ficar fanático. Se você tiver só a razão, você vai ficar ateu. Então você tem que ter a fé e a razão. Para você, não, eu tenho que pensar. Por isso que eu tenho que estudar. Entendeu? A fé e as obras é a mesma coisa. Você não pode ficar só com a fé, mas também não só com as obras. Tem que ser os dois. É o que eu falei. Se você tem só as obras, aí é filantropia. Mas você também não pode ficar só com a fé. Senão você também acha que é melhor do que os outros. Você acha, né? É o que eu falei. Você que fica o centro das atenções e não Deus. Por quê? Porque você se acha o bambambam, você se acha o melhor. Eu tenho fé, eu aceitei Jesus, então, né, eu posso, né? Então, quer dizer, você se acha. Então a obra te faz mais humilde. Só a fé te faz orgulhoso. Então por isso que você tem que ter a fé junto com as obras. Vamos ver o que São Tiago diz aqui. Meus irmãos, olha como que ele se refere a nós, que nós somos irmãos no batismo. Se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Por isso que o Lutero não gostava, porque ele falava que a salvação era só pela fé. E a igreja bateu o pé e falou que não. Que São Tiago diz bem claro. O que adianta eu ter fé se eu não tenho obras? Acaso a fé poderá salvá-lo? Aí, tá vendo? Tem um outro texto da Bíblia que eu não vou lembrar aqui agora de cabeça, mas quando eu lembrar eu vou trazer aqui. Aquele que faz o bem, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Eu vou achar esse texto aqui, vou pedir, vou procurar aqui, eu vou pedir alguém lá da igreja para me falar onde que eu posso achar, que agora de cabeça eu não vou lembrar. Aonde que está esse texto? É Novo Testamento. Eu sei que é no Novo Testamento também. Diz bem claro, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então não basta você dizer, eu vou para o céu porque eu não faço o mal. Não basta isso não. Não basta não fazer o mal, mas se você pode fazer o bem e não faz, você também não vai para o céu. É diferente daquele que não pode fazer. Está acima das suas forças, da sua... É igual, às vezes você quer ajudar, mas você não tem dinheiro. Deus vai respeitar isso, vai olhar isso. Mas você pode ajudar de outra forma, como eu falei. Entendeu? Lá na igreja, a igreja tem tanta coisa para fazer. Eu não estou ajudando? Eu estou ajudando o quê? Dando a minha aula. É o que eu posso fazer. Então eu vou lá, é a minha contribuição. Então, se você não pode fazer, é diferente. Agora, às vezes você pode fazer e não faz. Às vezes você fica aí dentro de casa aí sem fazer nada, mas lá na igreja tem um monte de gente precisando de você. Agora no Natal precisamos de um monte de gente, um monte de voluntários aí para poder distribuir, fazer a distribuição das cestas básicas. E você está aí dentro de casa aí sem fazer nada. Lembra? Mente vazia, oficina do diabo. Por isso que eu falo, a gente vai para a igreja, tem muita coisa na igreja para você fazer. Então, tá vendo? Acaso a fé poderá salvá-lo sem as obras? Não, senhor. Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência, ou seja, para comer,
de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, mas não lhe der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso, entendeu? O que adianta eu falar, meu irmão está lá passando dificuldade, e eu falo, a paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, Jesus te ama, eu sei, mas você tem que ajudar ele. Se você pode, você tem que ajudá-lo. Ele está precisando de você agora, não é quando tudo está bem. Gente, as pessoas precisam da gente quando elas estão mal. Quando está todo mundo bem, ninguém precisa do outro, não. Às vezes o outro está lá em cima da cama, lá, a pessoa não dá nenhuma ligadinha. Então, gente, a gente precisa do outro quando a gente está mal, não é quando tudo está bem. Mas hoje as pessoas, por isso que hoje é essa falsidade, esse fingimento todo. Quando você está bem, quando você está lá no poder, que você está com dinheiro, você acha um monte de amigo para fazer farra com você, para beber com você, né? Aí a sua casa fica cheia de gente. Ganha na loteria para você ver se você não vai ficar cheio de amigos. Arruma um dinheirinho aí para você ver se você fica com um monte de amigos. A própria família começa aqueles que estão, né? Como dizia o Padre Léo. Aí chega gente em tudo quanto é lugar. Primo que você nunca viu, né? Não é assim? Aí eles vêm te visitar. Agora, quando você está lá na sarjeta mesmo, no fundo do poço, não vem um para te dar uma força para te animar. Poucos. Às vezes você acha 1, 2, 3. Mas você não vê um para vir ali e te levantar. É isso que ele está dizendo. Não adianta nada você falar para o outro, meu irmão, Jesus te ama. Mas ele está lá passando fome. E você pode ajudar e não ajuda. Você está vendo o seu irmão está passando fome e você fala, Jesus te ama, mas não ajuda? Jesus vai te cobrar isso. Você está guardando esse dinheiro para quê, meu irmão? Ah, não, tem que guardar para o futuro, para o meu futuro. E você sabe se você vai ter futuro? Você sabe lá se você vai estar vivo amanhã? Guardar para quê? Você está guardando dinheiro para quê? Poupança está lá estourando para quê? Isso é ilusão, gente. Isso é ilusão. Por isso que Jesus fala que o nosso tesouro não é o dinheiro. Nosso tesouro está lá no céu. Buscar as coisas lá de cima. Que ninguém rouba, ninguém perde. Quando você morrer, no seu caixão você não vai poder levar nada. Vai ficar tudo por aí. É aquilo que eu já falei. Vai ficar tudo para o governo. Nem para sua família não fica. Volta tudo para o governo. Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Gente, esse texto você devia grifar. Vou repetir. Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Então ele está dizendo que se você não tiver obras, não adianta nada você dizer que tem fé. Tudo aquilo que eu já expliquei aqui agora. E isso não é só no Natal, isso aí é todos os dias do ano. No Natal a gente intensifica mais, porque é uma festa, né, é uma época propícia. Agora, isso é para a gente fazer todos os dias do ano, claro, dentro das nossas condições e possibilidades. Isso é caridade, isso é essas obras que São Tiago está falando, não tem nada a ver com as obras lá de Gálatas e Romanos, com aquelas leis lá malucas dos judeus, não tem nada a ver. Então, gente, desculpa, tá? Desculpa, temos que respeitar todas as religiões. Perdão, não, retiro o que eu disse, apaga. As obras são deles, né? Religião, nós temos que respeitar. Para nós não é correto, mas nós nunca devemos falar mal e nem caçoar da religião do outro, e nem da prática da doutrina do outro. É a prática dos judeus, e inclusive a igreja diz que são nossos irmãos. Então, retira tudo que eu disse, tá? Para nós cristãos, não vale mais a lei, aquelas leis lá do Antigo Testamento, que eu já falei aqui. Mas para os judeus, eles acreditam, tá? Então vamos respeitar. E os cristãos também que querem seguir, beleza, né? Deus dá liberdade a cada um. Nós, cristãos católicos, para nós, é a fé em Cristo e as obras. Essas obras que São Tiago está dizendo. Ok? É nesse sentido. Então, gente, agora abram comigo aí a primeira carta de Pedro, está logo aí na frente, depois, perdão.
Logo depois aí, a primeira carta de Pedro, depois de Tiago, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo... Vamos ler o versículo 7 e 8. Gente, esse texto que eu coloquei lá de Tiago, São Tiago, se você puder depois ler ele inteiro, eu só li aqueles 2 versículos, mas seria bom você ler inteiro, tá? Aqui agora é a primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Por quê? Porque ou Jesus vai voltar, ou nós vamos a ele na nossa morte. Nós não sabemos. Eu posso morrer hoje, ou Jesus pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem que Jesus vai voltar e nem da nossa morte. Por isso que ele está dizendo aí: levai, pois, vida de autodomínio. Então, olha o conselho de São Pedro. Então você tem que se autodominar. Por isso, o jejum. A igreja, por que a igreja pede o jejum? É o autodomínio. Eu conseguindo dominar o meu corpo, eu consigo dominar também a minha alma, meu espírito. Então eu não vou pecar. E de sobriedade. Sobriedade aqui, gente, não é só na bebida, não. É na bebida, é na comida, é no pecado. É tudo. É você ter o quê? Controle sobre você. Você ser sóbrio. Dedicado à oração. Porque sem rezar, meu irmão, você não consegue vencer. Porque as situações da vida nos derrubam. Se você não tem tempo para rezar, você vai sofrer. Agora, olha o que diz o versículo 8. Acima de tudo, tudo isso aqui é importante que eu falei, mas acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo. Ou seja, amar o próximo e receber também. Porque nós também queremos receber também o amor. Então você deve amar para poder também você receber amor. Então, o amor mútuo, vírgula, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Presta atenção. O amor e a caridade são sinônimos, tá? Tem traduções que falam amor, outros falam caridade. É sinônimo, ok? O amor cobre uma multidão de pecados. Tá vendo? Você, meu irmão e minha irmã, pode estar cheio de pecado, mas se você demonstrar amor, os seus pecados vão ser perdoados. Lembra daquela mulher lá em Lucas 7? Que beijou os pés de Jesus e era uma prostituta. Beijou os pés de Jesus e Jesus falou para ela: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque você demonstrou amor. Então, gente, Deus é amor. Está lá na primeira carta de São João. Se você não ama, você não vai ver a Deus, porque Deus é amor. Mas eu não estou falando do amor de novela. Eu não estou falando desse amor do mundo, esse amor falso e fingido, não é. Eu estou falando do amor de Deus, o mesmo amor que Jesus demonstrou por cada um de nós. Qual é a definição de amor? Amar é dar-se. Então, esse é o verdadeiro amor. Amor não é aquele que você busca, você ama já querendo alguma coisa em troca, não. Aí não é amor. Esse não é um amor verdadeiro. Por isso que o amor hoje virou a palavra mais desgastada do mundo. E no Natal agora vai ser... também tem muita gente falsa. Né? Ama ali, né? Naquele pedacinho ali, mas já sai, né? No outro dia já falando mal.
né? Olha, né, como fulano é, né? Fala mal até da ceia, do que comeu, do que bebeu, ela sai falando. Isso aí chama-se o quê? Hipocrisia e falsidade. Mas se você ama de verdade, os seus pecados serão perdoados. Diz aqui a palavra. Mas se você ama de verdade, e Deus conhece seu coração. Por isso que eu digo, gente, amar não é você falar que ama. Eu te amo, não. Esse pessoal da novela mal conhece, eu te amo. Não. Não, gente. Esse não é o verdadeiro amor, não. O amor tem que ser provado, igual Jesus. Jesus provou que ama. Se entregou até a morte. Você está disposto a se entregar até a morte pelo outro? Esse é o verdadeiro. Eu não estou falando só do amor de marido e mulher, não. É todo amor. Até os inimigos. Jesus mandou amar até os inimigos. Amar a Deus é amar o próximo. Jesus mandou amar até os inimigos. E nós vamos encerrar a nossa aula de hoje com aquele texto muito conhecido, mas que cabe aqui. Se você quer viver o verdadeiro Natal, siga esse hino. Tem algumas Bíblias que trazem, né? Acho que a Bíblia da Ave Maria, tem uma tradução da Bíblia Católica que coloca hino à caridade, hino ao amor. Você quer viver o verdadeiro amor? Não só no Natal, mas todos os dias do ano? Aqui está. Primeira carta. Aqui diz, aqui. Hino à caridade, na Bíblia de Jerusalém. Aqui, está aqui. Hino à caridade. 1 Coríntios capítulo 13. Texto, acho que muita gente conhece. Eu acho que a maioria deve conhecer. É uma pena que a gente conhece, mas não vive. Eu estou falando por mim. Eu tenho que melhorar muito. Eu sei que eu tenho que melhorar. Eu estou tentando viver isso. Eu estou tentando. Eu sei que eu ainda não tenho calo nos meus joelhos. Mas um dia eu vou conseguir amar como Jesus amou. Aquela música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. E quando no final do dia eu serei muito mais feliz. Quantas pessoas, às vezes, já partiram desta vida e eu poderia ter amado e não amei? Quantos? Eu falo por mim. Pessoas que às vezes eu falei mal, que às vezes eu briguei, que às vezes eu pensei mal, eu julguei o outro. Quantos já aconteceu? Isso aconteceu comigo. Não só pessoas que eu gostava, não só pessoas que lidavam comigo, mas até conhecidos. Que eu às vezes tratei mal, às vezes não estava num dia legal, tratei aquela pessoa mal. Não amei como Jesus mandou, porque Jesus fala que eu tenho que amar a todos. Então quer dizer, quantas vezes eu deixei de amar as pessoas, como Jesus manda? Não só no Natal, mas todos os dias do ano. Então diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada seria. Quantas pessoas têm o dom da profecia? Quantas pessoas têm o dom de cura? Quantas pessoas têm o dom de falar em línguas? Quantas pessoas têm vários dons? Mas se não tiver amor, não adianta nada. Ainda que eu distribuísse, olha aí, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tiver a caridade, de nada adianta. Você pode até fazer caridade, mas se você está fazendo com raiva, não faça. Eu já falei aqui, se você está dando o seu dízimo para a igreja, se você está dando a sua oferta para a igreja com raiva, não dê. Se você está ajudando aquela pessoa ali com raiva, não faça.
Porque se não fizer por amor, não adianta nada. É o que eu falei. É falsidade, é hipocrisia. Se Deus não tocou no seu coração, não faça. A caridade, aqui agora, gente, é o nosso retrato. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. E não sei você, mas eu vejo aí o meu retrato. A caridade é paciente. Quantas vezes eu fui impaciente com as pessoas? Eu não tive paciência. Eu briguei com aquela pessoa porque eu não tive paciência. Eu gritei com aquela pessoa porque eu não tive paciência. Eu não controlei o meu jeito de ser. A caridade é prestativa. Quantas vezes eu não fui prestativo? Às vezes as pessoas precisaram de mim e eu não atendi. Às vezes eu podia fazer e não fiz. Não é invejosa. Quantas vezes eu tive inveja dos outros? Porque o fulano tem o que eu não tenho. Porque o fulano comprou o carro e eu estou andando a pé e eu estou andando de ônibus. Ou às vezes ele tem a casa mais bonita do que a minha. Ou porque ele está se dando bem, ou ele tem às vezes um dom que eu não tenho. Eu já falei isso aqui dentro da igreja. Eu sei que dentro da igreja tem pessoas que querem puxar o seu tapete, porque não tem às vezes o dom que você tem. Então a caridade não é invejosa. Não se ostenta, nem se incha com orgulho. Quantas vezes você é orgulhoso? Você se acha melhor do que os outros? Porque às vezes você tem um pouquinho de dinheiro. Ah, não vou lidar com aquele fulano não, porque ele não é nada perto de mim. Mas você esquece que quando você morrer, você vai para o mesmo lugar que ele. O mesmo lugar que ele vai, você também vai. E o que você vai levar? Nada. Nada faz inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. Gente, quem que nunca se irritou? Quem que nunca se irrita? Você não se irrita com as pessoas? Quantas brigas que a gente fica anos sem falar com o outro? Por causa de uma briga, de uma irritação, um momento que você explodiu. Rancor. Quanta gente aí guardando raiva, mágoa, rancor, ressentimento do outro. Porque às vezes, né, fez alguma coisa com você, te prejudicou. Ou às vezes falou uma verdade que às vezes você não quis ouvir. Eu sei que tem muita gente que tem raiva de mim, que tem rancor de mim. Eu sei disso. Eu sei. Eu conheço pessoas que eu tenho certeza que tem raiva de mim. Guarda rancor de mim. Se pudesse, eu acho que até me apagava, assim, entre aspas. Eu desejava, né? Eu tô falando porque você vê, assim, até na conversa da pessoa, às vezes quando você precisa falar com a pessoa, você vê que a pessoa tá com raiva de você, tá com... você sente aquele ar pesado, que a pessoa não gosta de você. Gente, o fato de você não conviver com a pessoa não quer dizer que você tem que ter raiva dela, não. Eu não estou falando que você tem que conviver com a pessoa. Não, se aquela pessoa ali não dá para conviver com você, você vive a sua vida, ela vive na dela. Mas você não precisa desejar o mal para ela. Que ela seja feliz. Igual marido e mulher que separa. Às vezes marido e mulher separa, e eles começam o marido quer matar a mulher, né? Ou a mulher quer desejar o mal para o marido. Gente, não deu certo, vai cada um para o seu canto. Não deu certo, que o outro seja feliz, do jeito que ele quiser viver. Se quiser casar de novo, casa. Se quiser viver solteiro, vive. Agora, por que eu vou lá prejudicar o outro só porque não deu certo? Tem gente que é assim. Fica com raiva, com ódio do outro, porque o casamento não deu certo. Não, gente. Que seja feliz. Não deu certo? Não foi possível? Vamos continuar em frente. Não deu para conviver, para ter amizade, mas não é por isso que nós temos que desejar o mal para o outro. Mesma coisa é família, mesma coisa é um amigo. Ah, não dá mais para ser meu amigo, mas não é por isso que você vai desejar o mal para ele. Então não guarda rancor, isso faz mal. Isso causa câncer. Não se alegra com a injustiça. Lembrando que Deus é amor, mas Deus também é justo. Mas se regozija com a verdade. Então você não vai prejudicar o outro só porque você não gosta do outro. Ah, que então que ele se dane. Não. Deus, faça justiça. Eu não quero puxar nem para mim nem para o outro. Seja feita a justiça.
Eu quero a verdade. E a verdade sempre vai prevalecer. Isso em tudo na vida. Não pense você que a verdade não vai aparecer, não. Porque vai. Você pode contar toda a mentira do mundo. Você pode escrever um relatório ali. Um dia a verdade vai aparecer. Porque Deus não dorme. Deus está lá em cima vendo. Mas não é você que vai fazer justiça. É Deus. Nós às vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos. Tudo desculpa. Então, nós temos que desculpar os erros dos outros. Jesus disse isso. Se você não perdoar o irmão, Deus também não vai te perdoar. Essa desculpa aqui é o perdão que você tem que dar ao outro. Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7 vezes? Jesus falou, 70 vezes 7, sempre. Se Deus me perdoa, porque eu peco todo dia, toda hora, por que você não vai perdoar o seu irmão? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É fácil suportar aquele pai chato, aquela mãe chata, aquele irmão chato, aquela esposa, aquele marido chato. Mas isso aí é uma missão. Suportai-vos uns aos outros, diz São Paulo, a carta aos Efésios. Suporta. O amor tudo suporta. A caridade jamais passará. A verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Não esse amor falso, esse amor fingido aí, não. Mas o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, nunca vai acabar. Porque Deus é eterno. Tudo que vem de Deus é eterno. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado e é limitada a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é ilimitado desaparecerá. Ou seja, quando Jesus vier, acabará o mal. Só ficará o quê? O amor. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos a Deus face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Ou quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar. Aí eu vou ver Deus face a face, se eu seguir tudo isso aqui que ele está falando. E não é fácil. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas. Fé, esperança e caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Por quê? Porque um dia a fé não vai precisar mais da fé. Quando eu estiver diante de Deus, não vai precisar mais da fé. Quando eu estiver diante de Deus, não vai precisar mais da esperança. Agora, do amor, sim. O amor, por isso que o amor nunca vai acabar. Por quê? Porque o amor a Deus e o amor ao próximo é eterno. O que é o céu? O céu é Deus. Estar diante de Deus é o quê? Amar, é a comunhão no amor. Então lá, o que vai ser o céu? Essa comunhão onde nós amaremos a Deus e a nós mesmos. Por isso que no céu o Apocalipse diz, não tem tristeza, não tem alegria, não tem tristeza, não tem morte, não tem dor, não tem pranto, nada. Por quê? Nós viveremos o amor. Mas a gente só vai viver isso lá se a gente começar aqui. E a gente ainda não vive isso. Eu estou falando por mim. É o que eu estou falando. Eu estou tentando. Mas ainda falta muito para me chegar no amor que Jesus quer. Que é o amor kairos. O amor ágape. Não é esse amor que nós estamos aí vendo aí no mundo, esse amor de novela, não. É o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Então, gente, que nesse Natal nós possamos estar enraizados nesse amor de Deus, que nos amou primeiro, ao nos criar. E o próprio Jesus veio a esse mundo, nós vimos na aula passada, no nosso lugar, porque nos ama, e que a gente possa também, de tudo aquilo que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo, nós possamos também distribuir um pouco desse amor àquelas pessoas que às vezes não precisa, às vezes, tanto
de coisas materiais, mas às vezes precisa de um gesto. Às vezes, gente, muito mais do que uma caridade material é um beijo, é um abraço. O Padre Léo tinha uma pregação que ele falava sobre isso. Muitas vezes, um beijo, um abraço cura mais do que, às vezes, R$100 que você dá a uma pessoa. Às vezes aquela pessoa nunca foi amada. Às vezes aquela pessoa não teve um colo de pai. Ele até brincava, né? Por que hoje a menina às vezes está sentando no colo do namorado? Porque às vezes o pai não pegou ela no colo. O Padre Léo falava isso. Então que tal você às vezes dar o colo para alguém? Não para a pessoa sentar. Um abraço, um beijo, mas não de falsidade, não um beijo de Judas, que também foi no Natal. Mas os judeus, eles se saúdam com um beijo, sabia disso? Tem países que saúdam com um beijo, até na boca, homem com homem, mulher com mulher, mas não tem maldade, não é de língua, não é beijo de sacanagem. É o que São Paulo diz, é o ósculo santo, saudai-nos com o ósculo santo. Um beijo fraterno, um beijo de carinho, de amor. É o que está faltando hoje no mundo. Que você possa fazer isso. Não só no Natal, mas todos os dias do ano. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.